Olá, bom dia. O apóstolo sabiamente disse: Orai, orai sem cessar. O profeta, inteligentemente, disse: Eu caí por terra e durante 21 dias orei e jejuei. A rainha Esther sabiamente disse: Eu vou orar, vou jejuar por 3 dias. A oração é uma constante na vida do cristão. Nós oramos de manhã, de tarde, à noite e vivemos constantemente em espírito de oração. Sabe quando você fica conversando? É como se você estivesse conversando com a sua mente. Na verdade, o Espírito de Deus ele está atuando através de você. E você vai conversando com Deus e ele vai respondendo. O cristão, ele tem vergonha de dizer que está orando, está jejuando. Porque na época de Jesus, essa era uma prática dos fariseus. Os fariseus eram os mais corretos da sociedade. Na época, na comunidade de Cristo, eles jejuavam 2 vezes, até mais, por semana, e eles se vangloriavam disso. E Jesus falou para ele, repreendendo: Você não precisa dizer que está jejuando. Jejue e pronto. Você não precisa dizer que está orando. Ore e pronto. Agora, quando a mais alta autoridade da nação conclama o povo a orar, a jejuar, isso deveria ter algum significado para nós. Porque está se pedindo que o povo se manifeste. O povo em geral. As pessoas não sabem quais são as regras para a oração. As pessoas não sabem se existe regra para jejum. E Jesus disse aos que lhe questionavam: Ora, nós estamos aqui jejuando e os teus discípulos não? Aí Jesus disse: Eles não estão jejuando porque eles estão em festa. Não se jejua quando você tem convidados. Se o seu convidado está à sua mesa, não tem sentido falar: Olha, tome essa aguinha aqui, nós vamos jejuar até a tarde. Não. É por isso que o jejum nas horas sagradas do sábado não é o melhor indicado. Não é proibido. Tanto é que nós fizemos uma grande campanha. Nós aqui na nossa igreja fizemos uma grande campanha desde outubro. Então, se formos contar até hoje, já está completando pelo menos 5 meses de oração. Só que a gente não sai falando, a gente não sai alardeando, porque Jesus mesmo disse: Sejam discretos, unja sua cabeça com óleo para não parecer ao povo que você está jejuando. Agora, devido a essa manifestação da autoridade suprema do país, eu achei prudente gravar essas palavras.
foi proclamado um jejum nacional para amanhã. E como isso já é prática na minha vida, semanalmente a gente procura reservar um momento especial para orar ao Senhor, para jejuar, né? Porque o jejum ele está ligado diretamente à oração. Jesus disse: alguns espíritos mais terríveis são expulsos com jejum. Oração e jejum. Ou seja, de algum modo os discípulos estavam acostumados a não jejuar e Jesus de repente fez um alerta: olha, talvez esteja chegando a hora de meu povo, além de orar, jejuar. Isaías disse que Deus estava cansado com tanta oferta, sacrifício, com tanto sangue de boi, com tantos jejuns. Estava a ponto de ficar triste. Por quê? Porque as pessoas faziam essas práticas religiosas e ainda conseguiam sair pecando à torta e à direita. É por isso. Então eu gostaria de dizer aos meus irmãos que nós estamos em corrente permanente de oração. Desde o mês de outubro para cá. Sempre tem alguém na igreja jejuando, orando, só que eles não estão falando. Porque é prática, né? A gente não sai falando que estamos em jejum. Mas depois dessa proclamação, isso é bom, né? O governo dos Estados Unidos da América também havia proclamado um jejum. Isso é interessante, porque aquela nação, ela é cristã protestante. Então é comum que os presidentes e que os políticos naquele país ajam dessa forma. Agora aqui no Brasil não, a nossa religião ela é mais solta, né? O Estado ele é mais democrático, né? E na democracia as pessoas fazem o que quiser. Democracia é isso. Cada um faz o que quiser e vamos votar aqui, o que ganhar, ganhou. Só que as pessoas não querem fazer orações e jejum. As pessoas não querem se mostrar convertidas, no máximo religiosas. Por isso me surpreendeu e foi uma grata surpresa. Então é isso. O nosso plano de oração e jejum, ele segue. Então, começou ontem a partir das 17, 18 horas. Vai seguir, né, durante o dia de hoje. Mas como o sábado é um dia de festa, e hoje quando eu faço esse vídeo é sábado, nós vamos interromper ao meio-dia e vamos participar do almoço em família, a festa, porque o sábado é um dia de alegria e o jejum é época de contrição. É época de introspecção. E Deus não requer isso em família. Deus quer que nós sejamos alegres, contentes, vivamos em festa. E em família, festa significa comida.
Não há festa sem comida, não é? E no Santo Sábado nós precisamos declarar ao mundo que nós estamos em festa com Jesus. Então nós vamos partilhar a refeição em família e depois entrar em espírito de oração. Vamos seguir até a tarde. E ao pôr do sol, por volta das 6, 7 horas, nós retomaremos o nosso estado de jejum e oração. Então vamos seguir as próximas 3 refeições para que se complete um dia. Só que cada pessoa, ela pode fazer o jejum como ela decide. Cada um decide. Por exemplo, o jejum de Daniel, e olha que Daniel já tinha 90 e tantos anos, do capítulo 9, é um jejum especial, porque no jejum de Daniel ele não se abstém de tudo. Né? Ele fala, olha, nesse período de 21 dias, eu não comi pão gostoso. Né? Manjar desejável quer dizer que ele se absteve de algumas coisas. É possível que ele tenha feito uma dieta apenas com água e frutas. Né? Pode ser. Mas o importante é que ele, em reclusão, provavelmente na sua casa, no seu leito, né? Estava em constante oração e jejum. E a resposta a ele não foi imediata. Ele orava por entendimento, orava por libertação, e somente depois de 21 dias, o homem Gabriel apareceu e falou, olha, de fato, recebi uma ordem expressa aqui do Mestre. O Mestre Jesus, o nosso Pai Superior, Deus, disse, corra lá, responda a oração desse homem, porque ele é muito amado. Ai, que delícia! Daniel era um homem muito amado. Gente, meu maior desejo é ser muito amado de Deus. Olha que delícia. Aquele irmãozinho que está ali em oração, que está em jejum, está em contrição de espírito, é muito amado. Ele está orando, está jejuando. Por que ele pediu? Nós estamos pedindo paz. Que o Espírito Santo habite sobre nós. Que as pessoas sejam mais amorosas umas com as outras. Que essa guerra polarizada, vermelha, azul, ou seja lá quais as cores que se queiram atribuir a elas, não tenha sentido para nós. Porque de fato não tem sentido. E que a paz reine em nosso meio. Que as doenças sejam afastadas de nós. E que se ela chegar a bater em nossas portas, que elas caiam. Que o inimigo, ao chegar em nossas vergas, eles percebam ali o sangue de Jesus sobre elas. E daí eles vão passar correndo. Lembra da experiência do Egito? O anjo matador desceu matando todos os primogênitos. Só que quando ele chegava na casa dos ungidos, eles saíam. E ele não perguntava quem estava lá dentro, quem não estava. Ou seja, mesmo aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, se estivesse sob a proteção dos filhos de Deus,
eram poupados. Então, mesmo aquele que nós temos alguma ressalva, às vezes achamos, está sendo hipócrita, não está falando a verdade. Mesmo esse, mesmo esses, desculpa, mesmo esses precisam da proteção divina, da nossa intercessão. Nós não vamos aprovar todos os seus atos. Estou falando isso em todos os níveis, municipais, federais, estaduais, judiciário, né? E pública, aquela autoridade do Ministério Público, que é um poder que está grande, está atuando. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente percebe de modo muito positivo. Então, o Ministério Público ele trouxe um equilíbrio, né, nas lutas e na ganância, porque o poder ele corrompe. E o nosso sistema ele é corruptor porque ele mostra sempre uma personalidade no comando de tudo. E nós vemos no livro Eventos Finais, né, a Dana White comentando. Ellen White é uma pessoa inspirada, né, por Deus, e ela deu alguns conselhos para que nós nos organizássemos, né? E um dos conselhos dela é: não deixe todas as decisões sobre uma cabeça. Que se crie concílios, se crie comissões. E essas comissões, sim, elas vão pensar e tomar as decisões. Então, quando várias cabeças pensam, é mais difícil cometer erros conscientes. Essa ideia é muito interessante e ela aparece lá na experiência de Moisés, né? Quando Moisés, visitado pelo seu sogro, ele estava lá como cabeça de todo o povo. E todas as questões vinham a ele e ele resolvia. Seu sogro disse: mas que maldade você está fazendo com você e com seu povo? Como deixa essa turma toda aqui sob o sol? Apesar de que o sol é uma bênção, né? A vitamina D, ela fortalece o nosso sistema e não estava fazendo mal para eles. Mas eles estavam se cansando, ficando o dia todo. Então o Jetro aconselhou Moisés a suscitar líderes, né? E que esses líderes liderassem grupos de 10, de 100, de 20, de 1000, grupinhos pequenos. E que Moisés tratasse apenas com os líderes de grupos maiores, de modo que só os assuntos proeminentes, só os assuntos mais assim melindrosos chegassem a ele. E os assuntos de só menos importância seriam resolvidos pelos líderes em reunião, líderes consagrados, líderes que tivessem responsabilidade, líderes que fossem atentos às necessidades de seu povo. Então essa é a ideia. Sempre que formos tomar alguma decisão que vai impactar a vida familiar, a vida em comunidade, o ideal seria que várias pessoas se reunissem, né? Geralmente o esposo, a esposa, os filhos mais velhos, né? Para que as decisões tomadas fossem decisões maduras. Finalmente eu quero conclamá-lo a se juntar a nós nessa corrente invisível de oração, nessa corrente de jejum. Jejum
pela libertação de nosso povo. Jejum pela consagração de nosso povo. Que não tenhamos medo. Ontem eu ouvi uma senhorinha, muito senhora. Eu comentei que um de nossos irmãos sabe, ele é muito afoito. Ele chega e já quer abraçar, quer beijar. Fica sempre tocando, assim, sabe aquelas pessoas que ficam para falar, tem que te tocar, senão... E aí eu até falava, melhor fica longe, para. E para de me bater. Então nós estávamos fazendo uma caminhada, porque fomos fazer uma ação, né, solidária. E na volta caminhávamos e alguém passou para nos oferecer carona. Tinha uma família, umas crianças e uma senhora de, sei lá, 60, 70 anos. E eu fiz uma brincadeira, falei para ela, olha, veja que esse nosso irmão está afoito, está espalhando o vírus e, né? Aí ela falou, meu irmão, não se preocupe com isso. Eu não estou preocupada com isso. Eu me preocupo mais com o egoísmo humano. Então entrem aqui, vamos de carona. Aí eu pedi que ele fosse, né? E eu continuei minha caminhada. Ou seja, aquela irmãzinha, apesar dos perigos, ela não estava preocupada com os perigos. Ela estava preocupada em fazer um ato de bondade, que era oferecer carona para um irmão que caminhava na rua. Você entende? Com quanto seja perigoso a exposição. Tem pessoas que não conseguem se isolar, porque é delas. Elas precisam estar ajudando. Lembra? Perdão. Lembra de Marta? São pessoas assim. Jesus fala, calma, mulher, sossega um pouquinho. Ela fala, como que eu vou sossegar com tanta coisa por fazer? Né? Geralmente as esposas são assim, a gente quer ficar quietinha no canto. E a esposa fala, marido, venha cá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Né? Falo, calma, mulher, calma, vamos sossegar um pouco aqui. Por que fazer hoje o que a gente pode fazer amanhã? Não é? Então é isso. E aí as pessoas, umas revoltadas, com razão, né? Por que eu estou aqui me mexendo e ele está quieto ali parado? Mas o importante é isso. É importante ressaltar que é bom a gente continuar nessa reclusão sanitária, né? Imposta pelas autoridades. Eu acredito que dessa vez foi uma decisão acertada, né? Porque ao se isolar as comunidades, você retarda o contágio, né, das doenças. Inclusive todas, porque não é só esse 11/9/2, né? Eu estou chamando essa contaminação aí, essa epidemia, essa pandemia de 11/2, porque no 11 de setembro nós fomos surpreendidos e perdemos nossa liberdade. E agora, no 11 de setembro 2, nós fomos surpreendidos de novo. E a primeira coisa que nós perdemos foi a nossa liberdade. E a pergunta que se faz é, quando as coisas tornarem ao normal, normal entre aspas, porque a partir de agora as coisas não serão normais. Jesus disse, você está ouvindo os rumores de guerra? Está ouvindo aquela briga lá em cima de cachorro grande?
Estados Unidos, China. São brigas terríveis. E não chegou ao final. E nós certamente seremos envolvidos. E essa guerra, ela é uma guerra meio que, sabe, uma guerra meio social, onde as pessoas elas vão tolerando a outra, mas elas vão agindo, não é? Então, supondo que essa epidemia, essa pandemia, ela tenha sido espalhada propositadamente, supondo que seja isso e não tenha sido apenas um mero acidente, supondo que não tenha sido consequência dos maus hábitos alimentares, supondo tudo isso, aí nós poderíamos imaginar assim: ora, se os orientais espalharam essa pandemia, está na cara que os Estados Unidos da América não sabiam. Um sinal de que o nosso presidente falador lá das Américas não sabia foi o fato dele falar: não, gente. Ele foi numa entrevista e falou: amanhã já estamos providenciando. Daqui a alguns dias estarão aqui suprimento farto de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Utilizado nos hospitais, máscaras, tubos e outras coisas. Tubos para fazer a ventilação, aparelhos em geral. E o tio Sam foi até a China. E chegou lá, ele foi arrebatando, né, todos os carregamentos que estavam prontos, né, para sair para os grandes países que pediram. Entre eles, a grande pátria amada Brasil e o governo francês. E dizem as boas línguas que ele teria pago 2 ou 3 vezes, né, mais no carregamento. Não sei quanto há de verdade nisso, mas essa experiência poderia demonstrar que o tio Sam foi pego de surpresa. Imagina o tio Sam sendo pego de surpresa. A grande e poderosa nação, né? Pois é. Finalizando, eu quero que a graça do Senhor, né, esteja sobre vós. Que a bondade de seu amor, que o teu Santo Espírito se digne a habitar em nós e em vós. Porque com a habitação do Espírito Santo, nós receberemos força, poder para enfrentar todos os nossos problemas, sejam eles reais ou sejam eles mais imaginários, sejam eles físicos ou sejam eles da ordem espiritual. Esse Consolador prometido por Jesus, ele vai habitar em nós. E habitando em nós, ele fará com que nós percebamos nossas falhas, nossos pecados. Ele nos convencerá, porque a promessa é de que o Espírito Santo de Deus convencerá o mundo da justiça de Deus. Ela vem do juízo que cairá sobre nós. Da justiça, do juízo, são 3 coisas, a outra já fugiu agora da minha mente. O Espírito Santo nos convencerá da justiça, do juízo e nos convencerá de nosso pecado.
O Espírito Santo diz assim, né? Olha, tá vendo o que você está fazendo? Isso é pecado. Sabe, às vezes uma coisinha boba que você faz. Aí o Espírito faz assim, ó. Perceba, você está cometendo pecado. Às vezes é contra seu irmão, às vezes é contra outra pessoa qualquer caminhando na rua. Então sempre que esses insights aparecer, ouça. É a voz de Deus falando. Tenha um abençoado dia com Deus. Poderoso e santo Criador. Digne-se, Senhor, a vir até nós. Nós erguemos nossas cabeças para implorar, Senhor, por teu socorro, porque é só daí que vem socorro. Nós imploramos, Senhor, como povo teu, esse povo que ora, que jejua, que intercede, que faz ações missionárias. Esse povo pede, Pai, que o Senhor o fortaleça. Venha, Senhor, habitar nas pessoas. Convença o Senhor da maldade humana. Convença-nos, Senhor, da tua justiça. E mostre-nos, ó Pai, o teu juízo vindouro. Mostra-nos, ó Pai. Prepara-nos dia a dia. Digne-se habitar entre nós. Habitar em nós. E perdoa nossas falhas. É em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, o Redentor da cruz, que pedimos e agradecemos. Amém. Saudações, meus irmãos. E que o Senhor nos abençoe.